Meu nome é Julia Morrison, e esta é a história de como uma passagem aérea esquecida levou à maior aquisição empresarial da minha vida. 3 semanas podem mudar tudo. Quando minha família me deixou sozinha no aeroporto JFK depois de eu ter pago $35.000 pelas férias deles na Europa, eles acharam que estavam me ensinando o meu lugar. Na verdade, o que eles fizeram foi me entregar as chaves do império deles. Só que ainda não sabiam disso. Quando voltaram, bronzeados e rindo, para lançar seu empreendimento imobiliário de $50 milhões, me encontraram na área VIP com um estranho misterioso. O momento em que declararam publicamente, diante de 200 convidados, que eu não era da família de verdade e não tinha direito à herança, foi o momento em que selaram seu destino. Porque o homem que segurava minha mão acabará de assinar os papéis para adquirir tudo o que eles haviam construído. Antes de mergulharmos nessa história, por favor, reserve um momento para curtir e se inscrever, mas somente se você realmente gosta de histórias sobre dignidade triunfando sobre privilégios. Tenho curiosidade, de onde você está assistindo? Deixe sua cidade e horário local nos comentários abaixo. Adoro ver o alcance dessas histórias. Agora, deixe-me levá-lo de volta àquela manhã no aeroporto JFK, quando eu pensei que estava prestes a ter as férias em família dos meus sonhos. A manhã de 15 de junho começou como um sonho. Eu estava acordado desde as 4 horas da manhã, conferindo os passaportes de todos e organizando os documentos de viagem que havia preparado meticulosamente nos últimos 3 meses. Meu Uber para o JFK estava agendado para as 6 horas em ponto. Eu queria chegar cedo para cuidar do check-in de todos os 5. Sarah, minha irmã mais nova, me mandou uma mensagem à meia-noite perguntando se eu podia levar um carregador de celular extra para ela. Claro que levei. Eu sempre levava. Enquanto esperava na fila do check-in no Terminal 4, senti algo que não experimentava há anos, uma felicidade genuína por um evento familiar. Pela primeira vez, estávamos fazendo algo juntos que não tinha a ver com problemas financeiros ou dramas familiares. Eu tinha feito isso acontecer. Quando minha mãe, Patrícia, mencionou o desejo de conhecer Roma antes de completar 65 anos, ofereci-me imediatamente para custear toda a viagem. $35.000 para passagens de classe executiva, hotéis 5 estrelas e passeios privativos. Nada era demais para essa oportunidade de criar memórias familiares inesquecíveis. Júlia, você é uma bênção, disse Patrícia quando lhe mostrei o itinerário. Essas palavras significaram tudo para mim. Após 15 anos sendo a filha adotiva, a forasteira que por acaso vivia sob o mesmo teto, finalmente senti que pertencia àquele lugar. A verdade é que esta não foi a primeira vez que eu assumi um papel mais importante financeiramente. Ao longo da última década, eu havia quitado discretamente a hipoteca de $200.000 da casa da família. Quando a empresa de construção do meu pai, Robert, passou por dificuldades, eu cobri os $80.000 do empréstimo estudantil da Sarah sem que me pedissem. Quando Patrícia precisou de um carro novo após o acidente, comprei para ela um SUV Mercedes e fingi que era um contrato de leasing para que ela não se sentisse constrangida. Meu salário de diretor financeiro na Artman Financial tornou tudo isso possível, mas eu nunca contabilizei isso. Família não guarda recibos, certo? No balcão de check-in, entreguei os 5 passaportes ao agente. A família Morrison, disse com orgulho, estava viajando toda junta. Sarah apareceu ao meu lado então, seus cabelos loiros perfeitamente penteados captando a luz da manhã. Ela me olhou com uma expressão que eu não consegui decifrar. Seria diversão? Pena? Júlia, posso falar com você um segundo, disse ela, puxando-me para um canto enquanto o agente processava nossos documentos. Foi aí que eu deveria ter percebido que algo estava errado. Mas eu estava feliz demais, esperançoso demais, cego demais para ver a tempestade chegando. Júlia, que vergonha, disse Sarah, com a voz carregada de falsa preocupação. Ela pegou o celular e começou a navegar por algo com uma confusão teatral. Não sei como isso aconteceu, mas acho que houve um engano com o seu bilhete. Meu coração disparou. Como assim? Reservei tudo junto. Tenho a confirmação aqui. Não, não, ela interrompeu, batendo as unhas bem cuidadas na tela. Veja bem, quando eu estava organizando os lugares de todos na semana passada, eu devo ter, ai, meu Deus. Júlia, me desculpe. Eu cancelei seu ingresso sem querer quando estava tentando selecionar nossas refeições. O sistema deve ter dado algum problema. O funcionário do check-in chamou. Próximo,
por favor. Mas eu não conseguia me mexer. As luzes fluorescentes de repente pareceram fortes demais, o barulho do aeroporto, ensurdecedor. Patrícia apareceu com sua mala de mão Louis Vuitton, olhando entre nós com uma surpresa fingida. O que foi, meninas? Precisamos passar pela segurança. Mãe, é o ingresso da Júlia, disse Sarah, com os olhos arregalados em um pânico fingido. Não está no sistema. Acho que cancelei sem querer quando estava. Oh, céus, disse Patrícia. Mas sua compaixão parecia vazia, como se estivesse lendo um roteiro. Bem, não podemos simplesmente comprar outro ingresso. A agente consultou o computador. Sinto muito, senhora, mas este voo está completamente esgotado. Há semanas. O próximo assento disponível para Roma é apenas na quinta-feira. Quinta-feira, daqui a 4 dias. Até lá, eles já terão percorrido metade da viagem. Júlia, você entende, né? Sarah tocou meu braço, apertando um pouco demais. Não podemos perder o voo todas nós. As reservas de hotel não são reembolsáveis. Os passeios já estão lotados. Você pode se juntar a nós mais tarde, talvez. Olhei para minha família, Patrícia evitando meu olhar, meu primo Mark de repente muito interessado em seu celular, e Sarah com aquele pequeno sorriso de satisfação que ela achava que eu não conseguia ver. Naquele momento, parada no meio do terminal 4 com centenas de viajantes passando ao nosso redor, me senti mais sozinha do que jamais me senti aos 8 anos de idade, esperando naquele escritório de assistência social. Vai, ouvi-me dizer. Não perca o voo. Sarah me abraçou rapidamente, sem muita cerimônia. Você é a melhor, Júlia. Vamos fazer uma chamada de vídeo com você do Coliseu. Eu os observei caminharem em direção à segurança, suas risadas ecoando até mim. Nenhum deles se virou. Nenhuma vez. A viagem de Uber para casa foram os 40 minutos mais longos da minha vida. Sentei-me no banco de trás, olhando fixamente para o meu celular, enquanto o grupo do WhatsApp da Morrison Europe Adventure se enchia de selfies tiradas no portão de embarque. Sarah postando emojis de champanhe. Patrícia compartilhando uma foto de sua poltrona na classe executiva. Mark brincando sobre ter mais espaço para as pernas agora. Nenhuma mensagem perguntando se eu estava bem. Naquela noite, sentei-me no meu apartamento vazio no Upper East Side, rodeado pelo silêncio do qual paguei $35.000 para escapar. Meu celular vibrou com uma notificação de lembrança, exatamente 1 ano atrás, o dia de ação de graças da família Morrison. Abri a caixa e encontrei uma foto que Patrícia havia postado no Facebook. Havia 12 pessoas ao redor da mesa de jantar, mas eu não estava nela. Eu que tinha tirado a foto, é claro. O padrão sempre esteve lá, não é? Na formatura da Sarah na faculdade, fui apresentado aos amigos dela como um amigo da família que tem sido muito generoso conosco. Quando a vovó Morrison faleceu no ano passado, o obituário listou todos os netos, exceto eu. Seria confuso explicar, disse Patrícia. Você entende? Eu entendi perfeitamente. Eu era o caixa eletrônico com pulso, a rede de segurança com um sorriso, a carteira que eles guardavam no quarto de hóspedes. Meu MBA pela Wharton, que eu havia conquistado enquanto trabalhava em tempo integral para me sustentar, nunca foi reconhecido. Quando me tornei diretora financeira aos 35 anos, a mais jovem na história da empresa, Patrícia disse, que bom, querida, e imediatamente perguntou se eu poderia pagar o seguro do carro da Sarah. Até meu nome de batismo havia sido apagado. Os Morrisons me adotaram legalmente quando eu tinha 8 anos, depois que meus pais biológicos morreram em um acidente de carro. Mas, de alguma forma, eu nunca fui Morrison o suficiente para o cartão de Natal da família. Nunca Morrison o suficiente para o fundo fiduciário da família. Nunca Morrison o suficiente para ser lembrado no aeroporto. 3 dias após o início da viagem, parei de verificar o grupo do WhatsApp. Mas não parei de trabalhar. Sentado no meu escritório na Artman Financial, abri os arquivos de desenvolvimento imobiliário da família Morrison. Veja bem, Patrícia não sabia que eu tinha guardado cópias de tudo quando ajudei a estruturar o investimento inicial 2 anos atrás. Meu nome pode não constar no fundo fiduciário da família, mas estava em vários documentos importantes para os quais eles precisaram da minha experiência.
A Morrison Legacy Tower, um empreendimento de uso misto de 50 milhões de dólares em Long Island City, tinha previsão de lançamento para daqui a 3 semanas. Era o orgulho e a alegria de Patrícia, o passaporte de Sarah para a legitimidade no mundo dos negócios e a tentativa da família de consolidar seu status de dinastia imobiliária. O que eles não perceberam foi que sua estrutura de financiamento tinha uma falha fatal, uma falha que apenas alguém com minha experiência financeira seria capaz de notar. Meu telefone tocou. Número desconhecido. Julia Morrison. A voz era profissional e cordial. Sim, sou Marcus Wellington. Acredito que nos encontramos brevemente na Conferência Artman no ano passado. Estou ligando para falar sobre uma oportunidade de investimento que pode lhe interessar. Marcus Wellington, CEO da Sterling International Holdings, o homem que construiu um império imobiliário do zero e agora controla metade dos imóveis comerciais de Manhattan. Tínhamos conversado por talvez 5 minutos naquela conferência, mas aparentemente ele se lembrou. Fiquei sabendo que você estruturou o negócio da Morrison Legacy Tower, continuou ele. Trabalho brilhante. Estou particularmente interessado nesse projeto. Você estaria disponível para um café amanhã? Encarei as fotos de família na minha mesa, aquelas em que eu sempre aparecia um pouco fora do enquadramento, um pouco afastada dos demais. Senhor Wellington, estou livre a semana toda. Minha família está na Europa. Sem você, havia algo em sua voz, não pena, mas compreensão. Sem mim, confirmei. Uma pena para eles, disse-lhe simplesmente. Amanhã, às 14 horas, no Center Regis. Se você já se sentiu como um estranho na sua própria família, escreva eu também nos comentários abaixo. Suas histórias me dão força, e eu leio cada uma delas. Eu entendo você. Para vocês que estão assistindo às 2 da manhã porque não conseguem dormir, se perguntando se algum dia serão suficientes para as pessoas que deveriam amá-los incondicionalmente. Aliás, de onde você está assistindo? Estou curiosa para saber se a dinâmica familiar é semelhante no mundo todo. Deixe sua cidade nos comentários. Vamos construir nossa própria família aqui mesmo, nestes comentários. Agora, deixe-me contar o que aconteceu durante essas 3 semanas de silêncio. O encontro com Marcus mudou tudo, embora não da maneira que você imagina. Sentada em frente a ele no Center Regis, aprendi algo que me deixou arrepiada. Julia, vou ser direto, disse Marcus, deslizando uma pasta pela mesa. Sua família está prestes a perder tudo. A Morrison Legacy Tower está hipotecada com empréstimos que eles não têm a menor chance de pagar sem o investidor principal, que vai se retirar na semana que vem. Abri a pasta. Dentro dela havia documentos financeiros, e-mails e um nome destacado em amarelo, Sarah Morrison, diretora administrativa. Sua irmã está desviando dinheiro do projeto, continuou Marcus. No começo eram pequenas quantias, mas o valor aumentou rapidamente, já são quase 2 milhões. O principal investidor descobriu ontem. Eles vão tornar isso público no evento de lançamento. A menos que alguém com mais recursos financeiros entre em cena para cobrir os prejuízos e assumir o projeto. Ele recostou-se, me analisando. Alguém como a Sterling International. Minhas mãos tremiam enquanto eu lia as assinaturas falsificadas de Sarah, os pagamentos falsos a fornecedores, as empresas de fachada que ela havia criado, tudo isso enquanto gastava meu dinheiro em férias na Europa. Por que você está me mostrando isso? Perguntei. Porque acompanho seu trabalho há anos, Julia. Você é brilhante. Mas também tem subsidiado pessoas que não a merecem. Estou lhe oferecendo uma escolha, deixá-las se arruinarem sozinhas. Ou ele fez uma pausa ou me ajudar a adquirir o projeto legalmente, de forma transparente, e você fica com 30% das ações da Sterling International. Isso vale mais do que sua família jamais sonhou. Sim. Pensei nos 5 milhões do meu próprio dinheiro que investi na Morrison Legacy Tower, dinheiro que evaporaria quando o escândalo estourasse. Dinheiro que lhes dei enquanto me chamavam de caso de caridade pelas minhas costas. Se eu fizer isso, eu disse lentamente, eles nunca poderão saber que fui eu. Não até o evento de lançamento. Marcos sorriu. Julia, era exatamente isso que eu esperava que você dissesse. Veja bem, preciso de alguém de dentro para garantir que toda a papelada seja assinada corretamente. Alguém em quem eles confiem. Alguém de quem eles jamais suspeitariam,
porque jamais acreditariam que você fosse esperto o suficiente para entrar no jogo deles. Estou dentro, eu disse. O confronto ocorreu mais rápido do que o esperado. Sarah me ligou naquela noite, com a voz carregada de acusação. Júlia, você falou com Marcus Wellington. Meu coração disparou, mas mantive a voz firme. Quem? Não se faça de desentendido. Alguém te viu no Center Regis. Tenho muitas reuniões, Sarah. É o meu trabalho. Isto é diferente. Sua respiração estava ofegante. Ele anda a investigar o nosso projeto. Se você dissesse alguma coisa. Disse o quê? Deixei transparecer um tom de mágoa na minha voz. Você nem me disse que tinha voltado da Europa. Tive que descobrir pelo Instagram. Voltamos ontem. Sem desculpas, apenas a verdade. Olha, precisamos de você no evento de lançamento. Os investidores querem ver a união da família. Que audácia! Me abandonar no aeroporto e depois exigir que eu jogue Happy Family para o benefício deles. Acho que não, respondi baixinho. Com licença. Eu disse não, Sarah. Chega. Sua ingrata ela se interrompeu. Júlia, você nos deve. Nós a acolhemos. Nós lhe demos um nome. E eu te dei 200 mil pela casa, 80 mil para seus empréstimos e 35 mil para uma viagem para a qual você se esqueceu de me convidar. Você ofereceu esse dinheiro porque eu pensava que era da família. Você não é. Ela parou, mas nós dois ouvimos o que ela quase disse. Eu não sou o quê, Sarah? Não sou da família de verdade? Não sou de sangue? Um silêncio se estendia entre nós como um abismo. O lançamento é daqui a 2 semanas, disse ela finalmente. Se você não estiver lá, nem se dê ao trabalho de vir a mais nada. Entendido. E Júlia, esse dinheiro que você mencionou, considere como aluguel por 18 anos de caridade. A ligação caiu. Sentei-me no meu apartamento, encarando o contrato que Marcus me enviará. Uma assinatura e eu seria dono de 30% da Sterling International. Uma única assinatura e os Morrisons perderiam tudo. Peguei minha caneta. A ligação de Patrícia chegou à meia-noite, como eu já esperava. Sarah tinha enviado os reforços mais poderosos. Júlia, querida. Sua voz era um veneno adocicado. Sarah me contou sobre seu chilique. Não foi uma birra, Patrícia. Você está fazendo drama. Nós esquecemos seu ingresso. Foi um engano honesto. Foi mesmo? Uma pausa. O que você está insinuando? Nada. Simplesmente cansei de sustentar uma família que me vê como um caso de caridade. Como você se atreve? Você sabia que Sarah anda roubando do projeto Legado Morrison? Silêncio absoluto. Então, essa é uma mentira cruel. É mesmo? Confira os livros contábeis. Pagamentos a fornecedores para empresas que não existem. 2 milhões de dólares, Patrícia. Mesmo que isso fosse verdade, o que não é, isso é assunto de família. Você não é. Não somos da família. Sim, Sarah deixou isso bem claro. Júlia, você está distorcendo as coisas. Nós chamamos, mas você precisa entender o seu lugar. Robert se foi, e o legado Morrison pertence à família. Mas meu dinheiro não era lá essas coisas para deixar esse legado, né? 5 milhões dos meus fundos pessoais estão investidos nesse projeto. Aquilo foi um presente. Presentes não podem ser recuperados. Não vou retirar nada. Simplesmente cansei de dar. Se você não comparecer ao lançamento, estará fora para sempre. Nada de férias, nada de eventos familiares, nada. Eu entendo e vou garantir que todos saibam o porquê. Como você abandonou a família que te criou. Olhei para os contratos de libras esterlinas espalhados sobre minha mesa, com a oferta de Marcus brilhando na tela do meu laptop. Patrícia, posso te perguntar uma coisa? O que? Em todos os anos que vivi com você, fazendo parte desta família, você alguma vez sequer me amou de verdade? O silêncio se prolongou tanto que pensei que ela tivesse desligado. Então, calma e friamente,
Amor não paga as contas, Júlia. Você deveria saber disso melhor do que ninguém. Depois que ela desligou, assinei todos os documentos que Marcos havia enviado. Em seguida, bloqueei o número de todos os membros da família Morrison. A guerra havia começado oficialmente, e eles nem sequer sabiam disso. 2 dias antes do lançamento, encontrei-me com Marcos em seu escritório no Sterling International Building. As janelas do chão ao teto davam para o Central Park, e em algum lugar ali, os Morrisons estavam se esforçando para salvar seu império. O principal investidor desistiu esta manhã, informou-me Marcos. Sua família tem 48 horas para encontrar um novo financiamento ou o projeto entrará em cumprimento. Eles nunca vão encontrar 20 milhões em 2 dias. Não, mas a Sterling International pode. Ele deslizou um novo documento sobre sua enorme mesa de carvalho. Este é o contrato de aquisição. Compramos o projeto pelo valor de mercado que, considerando o escândalo de desvio de verbas prestes a estourar, está significativamente reduzido. Quanto? 15 milhões para um projeto de 50 milhões de dólares. Mas eis a parte mais incrível, anunciamos isso no evento de lançamento. Analisei os documentos. Eles terão que transferir tudo no evento, publicamente. Diante de todos os principais investidores de Nova York. Os olhos de Marcos brilharam. A menos que queiram anunciar falência. Há um problema. Disseram-me para não vir. Ah, você não virá como Julia Morrison, a filha rejeitada. Ele sorriu. Você virá como minha convidada pessoal, minha assessora estratégica, a mulher que ajudou a estruturar toda essa aquisição. Meu celular vibrou com uma mensagem de um número desconhecido. Era Sarah, de um número novo. Julia, por favor, precisamos daqueles 5 milhões de volta. Só por algumas semanas. Eu imploro. Mostrei a mensagem a Marcos. Ele riu, não de forma cruel, mas com genuíno divertimento. Ela está implorando por dinheiro que alegou ser aluguel. Os Morrison sempre tiveram memória seletiva. O que você vai dizer a ela? Pensei em mim aos 8 anos, parada naquele escritório de acolhimento familiar, esperando que alguém me quisesse. Depois pensei em mim aos 38 anos, que aprendi a diferença entre ser desejada e ser usada. Nada, eu disse. O silêncio é a minha resposta agora. Na manhã do lançamento, descobri algo que mudou completamente o jogo. Ao revisar os documentos finais da aquisição, encontrei uma cláusula que eu mesmo havia escrito 2 anos atrás, uma cláusula da qual todos haviam se esquecido. O meu mecanismo de segurança estava oculto na subseção 47B da estrutura de investimento original. Se algum sócio-gerente fosse considerado culpado de uma conduta fiduciária, as suas ações seriam automaticamente transferidas para o maior investidor individual. Esse investidor era eu. Liguei imediatamente para Marcos. Preciso que você veja isso. 20 minutos depois, ele estava rindo tanto que seu assistente veio ver como ele estava. Júlia, você tem noção do que isso significa? Que tecnicamente eu já possuo os 40% da Sarah, o que faz de você a proprietária majoritária. A aquisição nem é necessária. Você poderia assumir agora mesmo. Mas eles não sabem disso. Não, disse Marcos lentamente, com um sorriso ainda maior. Eles não têm. E se fizermos tudo certo, eles vão ceder as ações restantes, pensando que estão se protegendo, quando, na verdade, estão transferindo tudo para você. Passamos a hora seguinte elaborando a estratégia perfeita. Os documentos seriam apresentados como uma aquisição da Sterling, com meu nome oculto na papelada da subsidiária. Somente depois de tudo assinado é que revelaríamos que o consultor estratégico da Sterling era, na verdade, o sócio majoritário. Mais uma coisa, disse Marcos. Quero que você use algo memorável no lançamento. Algo que transmita poder. Eu tenho o vestido perfeito, aquele que comprei para o funeral do meu pai, Robert. Aquele que a Patrícia disse ser demais para a família. Perfeito. Ah, e Júlia, vou apresentá-la do palco. Tem alguma preferência de como? Refleti sobre todas as vezes em que fui apresentado como uma reflexão tardia, um adendo, uma nota de rodapé na história de Morrison. Apenas me chame pelo que eu sou, eu disse. A mulher que detém o legado Morrison. Você já teve um momento em que tudo de repente se encaixou? Aquele momento eureka, em que você percebe que estava com a carta na manga o tempo todo.
Compartilhe sua história abaixo. Adoro ler sobre suas vitórias, grandes ou pequenas, seja enfrentando um chefe tóxico, estabelecendo limites com a família ou simplesmente priorizando a si mesma. Sua coragem inspira outras pessoas que ainda estão encontrando sua voz. E se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever para mais histórias sobre como se defender com classe e estratégia. Agora, vamos ao evento principal, o lançamento que mudou tudo. O salão de baile do Ritz-Carlton brilhava com a elite de Manhattan. 200 dos investidores mais ricos de Nova York confraternizavam sob lustres de cristal, com champanhe à vontade, completamente alheios ao fato de que estavam prestes a testemunhar a execução pública da família Morrison. Cheguei 30 minutos depois do início do evento, calculando o tempo perfeitamente. Marcos e eu entramos pela porta principal justamente quando Patrícia subia ao palco para seu discurso de boas-vindas. Ela me viu imediatamente. Como pôde não me notar? Eu estava usando o vestido preto Valentino, aquele que ela havia considerado inadequado para eventos familiares. Esta noite, estava perfeito. O rosto de Sarah empalideceu. Ela estava perto do palco, com seu vestido de estilista, mas eu conseguia ver o pânico em seus olhos. Ela sussurrou algo urgente para Patrícia, que hesitou no meio da frase. Senhoras e senhores, disse Patrícia, recuperando a voz com um pouco de tensão. Sejam bem-vindos ao lançamento da Morrison Legacy Tower. Este projeto representa tudo aquilo em que nossa família acredita: integridade, tradição e exclusividade. Quase ri. Integridade vinda da mulher que acabou de me dizer que o amor não paga as contas. Marcos me conduziu à área VIP, bem na frente e no centro. Os sussurros começaram imediatamente. Quem era eu? Por que eu estava com Marcus Wellington? Os olhos de Patrícia não paravam de se voltar para nós enquanto ela falava sobre a visão da família, seu compromisso com a excelência e seu forte laço de união. Então ela fez isso. Ela realmente fez isso. A família Morrison sempre foi seletiva em relação a quem permitimos entrar em nosso círculo íntimo, disse Patrícia, olhando diretamente para mim. Laços de sangue e lealdade importam. Nem todos que passam por nossas vidas são verdadeiramente família. Esta noite, celebramos com aqueles que conquistaram seu lugar. A multidão murmurou em aprovação. Várias pessoas me olharam com curiosidade, depois com indiferença. Apenas mais um acompanhante em um evento chique. Em seguida, Sarah pegou o microfone. Antes de prosseguirmos, quero abordar algo. Há uma mulher aqui esta noite que não tem o direito de estar aqui. Julia Morrison, embora use o nosso nome, não é herdeira da família Morrison. Ela não é de sangue. Ela não é da família. Ela é alguém que nós criamos por caridade e que agora está tentando se intrometer onde não pertence. Os seguranças começaram a se aproximar de mim. A multidão fervilhava de comentários sobre o escândalo. Aquilo era melhor do que qualquer reality show. Marcos levantou-se devagar, deliberadamente. Na verdade, a senhora Morrison está comigo. Os seguranças pararam. Todos na sala conheciam Marcus Wellington. Não se mexia com os convidados dele a menos que se quisesse entrar para a lista negra de todos os grandes negócios da cidade. Senhor Wellington, a voz de Patrícia falhou ligeiramente. Não estávamos esperando o senhor. Claramente, disse ele, com a voz ecoando pelo salão de baile silencioso, embora eu esteja surpreso, visto que a Sterling International está prestes a se envolver bastante com a Morrison Legacy Tower. Sarah pegou o microfone. O que você está falando? Talvez você devesse perguntar aos seus contadores sobre o rombo de 20 milhões de dólares no seu financiamento, disse Marcos casualmente. Ou sobre os 2 milhões em pagamentos a fornecedores que não existem. A multidão prendeu a respiração. Celulares apareceram, registrando tudo. O rosto de Patrícia passou de pálido a carmesim. Isso é calúnia, gritou Sarah. Julia, sua vingativa. Senhora Morrison, interrompeu Marcos com um tom gélido. Julia não disse uma palavra. Ela está aqui simplesmente como minha conselheira. Embora eu esteja curioso, por que você presume que ela esteja envolvida? A armadilha era perfeita. Sarah acabará de admitir na frente de todos que sabia do desfalque. Segurança, por favor, acompanhe-os até a saída, exigiu Patrícia, mas o chefe de segurança pareceu desconfortável.
Senhora, o Sr. Wellington é um dos principais acionistas do hotel. Não podemos. Eu sou uma Morrison, gritou Sarah. Este é o nosso evento. Aquela mulher não é ninguém. Ela é um caso de caridade que acolhemos. Uma sanguessuga que... Um sanguessuga que pagou a hipoteca da sua família, eu disse, levantando-me. Minha voz estava calma, ecoando no silêncio repentino. Um sanguessuga que cobriu seus empréstimos estudantis, Sarah. Que investiu 5 milhões neste projeto enquanto você roubava 2 milhões dele. Você não pode provar nada. Peguei meu celular e o conectei ao sistema audiovisual do salão de baile, um recurso que eu havia me certificado de que estivesse disponível quando reservei o local para eles. De repente, os telões gigantes que deveriam exibir a Morrison Legacy Tower começaram a mostrar registros bancários, assinaturas falsificadas e documentos de empresas de fachada. Eu não precisava provar nada, disse baixinho. Você já provou. Cada transação, cada fraude, cada mentira, está tudo aqui. Patrícia cambaleava. Desligue. Desligue agora. Mas a multidão estava hipnotizada. O império da família Morrison estava desmoronando em tempo real, e todos queriam testemunhar a história. Marcos subiu ao palco com a confiança de um homem que era dono do mundo, o que, de certa forma, era verdade. A multidão se abriu para ele como o mar vermelho. Patrícia e Sarah ficaram paralisadas, presas entre o pódio e a humilhação pública. Senhoras e senhores, disse Marcos à sala, com uma voz que exigia total atenção. Peço desculpas pela interrupção, mas a transparência é crucial nos negócios. A Sterling International vem monitorando a situação da Morrison Legacy Tower há algum tempo. Ele clicou em um controle remoto e as telas mudaram para mostrar o logotipo da Sterling International ao lado dos documentos de aquisição. Às 9 horas da manhã de hoje, a Sterling International adquiriu todas as dívidas e ônus pendentes da Morrison Legacy Tower. Efetivamente, agora controlamos o projeto. A sala explodiu em alvoroço. Os investidores que haviam aplicado dinheiro no projeto gritavam perguntas. Patrícia pegou o microfone. Você não pode fazer isso. Temos contratos. Contratos com cláusula de moralidade, interrompeu Marcos com suavidade. O inciso 47b, para ser exato. Em caso de uma conduta fiduciária por parte de qualquer sócio-gerente, suas ações são automaticamente transferidas para o maior investidor individual. Ele fez uma pausa, deixando a ideia ser assimilada. Gostaria de saber quem é esse investidor? O rosto de Sarah estava pálido como um cadáver. Não pode ser. A senhorita Julia Morrison, anunciou Marcos, apontando para mim, que investiu pessoalmente 5 milhões de dólares e detém 31% do projeto, somados aos 40% que foram transferidos automaticamente de Sarah devido ao desfalque. Julia agora possui 71% da Morrison Legacy Tower. O salão de baile explodiu em alvoroço. Flashes de câmeras dispararam. Repórteres se aglomeraram. Patrícia desabou numa cadeira. Mas ela nem é da família, gritou Sarah desesperadamente. Diga a eles, mãe. Diga que ela não é ninguém. Marcos sorriu friamente. Ela é alguém agora. Na verdade, ela é sua senhoria, sua empregadora e dona de tudo que você pensava ser seu. Ele se virou para mim. Senhora Morrison, gostaria de se dirigir aos seus novos investidores? Subi naquele palco com 15 anos de rejeição alimentando cada passo. O microfone parecia justiça em minhas mãos. Boa noite, eu disse, com a voz firme apesar do coração acelerado. Sei que muitos de vocês estão confusos, então deixe-me esclarecer. Sim, fui adotada pela família Morrison. Sim, eles me criaram, mas paguei por esse privilégio muitas vezes, financeira e emocionalmente. Olhei diretamente para Patrícia e Sarah. Você me ensinou que o amor não paga as contas. Você estava certo, mas o respeito sim. A integridade sim, e essas são moedas que você nunca teve. A multidão estava em silêncio, atenta a cada palavra. Com efeito imediato, Sarah Morrison está demitida de qualquer função neste projeto. O contrato de consultoria de Patrícia Morrison está anulado. Todos os membros da família Morrison estão proibidos de entrar na propriedade. Você não pode fazer isso, disse Patrícia, encontrando sua voz.
Robert estaria se revirando no túmulo. Na verdade, eu disse baixinho. Papai Robert ficaria orgulhoso. Foi ele quem me ensinou a sempre ter um plano B subseção 47B. Ele me ajudou a escrevê-la. A revelação sobre Robert atingiu Patrícia como um golpe físico. Ela cambaleou, agarrando-se ao pódio em busca de apoio. Você está mentindo, ela sussurrou. Robert não faria isso, não protegeria a filha que ele realmente amava. Tirei uma carta da minha bolsa, com a caligrafia de Robert claramente visível. Devo ler o que ele escreveu antes de morrer? Sobre como ele sabia que você e Sarah estavam planejando me excluir? Como ele se certificou de que eu estaria protegida? Marcus retomou o microfone. Há mais. A senhora Morrison não é apenas a proprietária majoritária deste projeto. Ela também é a mais nova sócia da Sterling International, com 30% de participação em todo o nosso portfólio. Os cálculos eram impressionantes, e todos naquela sala conseguiam fazê-los. A Sterling International valia bilhões. 30% me tornava uma das mulheres mais ricas de Nova York. Isso é impossível, disse Sarah fracamente. Ela não é ninguém. Ela é apenas uma contadora. O diretor financeiro mais jovem da história da Artman Financial, corrigiu Marcus. Formado em MBA pela Wharton com honras. Um gênio das finanças que estruturou todo o seu projeto. O mesmo projeto que você era incompetente demais para gerenciar sem roubar. Um repórter avançou. Senhora Morrison. A Forbes vai querer uma exclusiva. O Wall Street Journal tem perguntas sobre a aquisição. A Bloomberg precisa de uma declaração. Mas eu só tinha olhos para minha suposta família. Patrícia chorava agora, o rímel escorrendo pelas bochechas. Sarah ficou paralisada, seu grande momento de triunfo transformado em cinzas. A parte mais triste, eu disse ao microfone, é que eu teria dado tudo a vocês de livre e espontânea vontade, com amor, para sempre. Tudo o que vocês precisavam fazer era me acolher como família. Não no papel, mas em seus corações. Peguei os documentos de aquisição, já assinados e autenticados. Mas você escolheu a crueldade. Você escolheu a ganância. Então agora você terá que conviver com as consequências dessas escolhas. Por favor, implorou Patrícia de repente. Júlia, por favor. Desculpe. Somos família. Não, respondi firmemente. Não estamos. Você deixou isso bem claro no aeroporto JFK. Deixou isso claro por 15 anos. Cansei de implorar por migalhas de afeto de pessoas que só enxergam meu valor em cifrões. A segurança abordou Sarah com uma caixa, contendo seus pertences pessoais do escritório já embalados. Você planejou isso, ela acusou. Você vem planejando isso o tempo todo. Não, Sarah. Você planejou isso quando cancelou minha passagem. Quando sorriu no aeroporto e me deixou para trás. Quando pensou que eu era fraca demais, desesperada demais por pertencer a algum lugar para revidar. Dei um passo mais perto do microfone para dizer minhas palavras finais a eles. Você estava errado. A papelada foi rápida e brutal. A equipe jurídica de Marcus tinha tudo preparado. Cartas de rescisão, notificações de despejo, ordens de cessação e desistência, tudo perfeitamente legal, tudo devastadoramente definitivo. Assine aqui, instruiu o advogado de Marcus a Patrícia, apontando para os documentos de transferência. Isso reconhece formalmente a mudança de propriedade. E se não assinarmos? Sarah tentou uma última cartada desesperada. Então, apresentamos queixa-crime por peculato, disse o advogado simplesmente. 2 milhões de dólares é furto qualificado. Isso dá 15 anos de prisão. A mão de Patrícia tremia enquanto ela assinava. Sarah fez o mesmo, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Com cada assinatura, eles entregavam seu império, seu futuro, seu orgulho. A cobertura, eu disse a Patrícia. Você tem 30 dias para desocupá-la. Isso é generoso. Legalmente, eu poderia exigir a evacuação imediata. Para onde iremos? Perguntou Patrícia com a voz fraca e embargada. Sugiro que você use parte desse dinheiro das férias na Europa para encontrar um novo lugar, respondi. Ah, e espere. Esse dinheiro também era meu, não era?
A multidão estava adorando. Todos os celulares estavam gravando. Todos os repórteres estavam digitando. O escândalo da família Morrison seria notícia de primeira página amanhã. Marcos me entregou uma taça de champanhe. Um brinde, anunciou ele para a sala. A Julia Morrison, que prova que família não se resume a laços de sangue, mas sim a caráter. A sala irrompeu em aplausos. Pessoas que me ignoravam em todos os eventos de Morrison de repente estavam ansiosas para apertar minha mão, me parabenizar, se conectar com a mulher que acabará de realizar o golpe de mestre do ano nos negócios. Mas eu não tinha terminado. Mais uma coisa, anunciei. Os 5 milhões que investi neste projeto serão doados ao Fundo Educacional para Crianças Acolhidas. Cada centavo será usado para dar às crianças abandonadas as chances que elas merecem. Mais aplausos. Num canto, vi Patrícia afundar-se numa cadeira, finalmente compreendendo a dimensão total da sua perda. Não se tratava apenas de dinheiro ou bens materiais. Era legado, reputação, tudo. Sara tentou mais uma vez. Júlia, por favor. Somos irmãs. Não, respondi firmemente. Irmãs não se abandonam em aeroportos. Irmãs não roubam umas das outras. Irmãs não passam 15 anos lembrando uma outra que não são família de verdade. Eu me virei para Marcos. Acho que terminamos por aqui. Enquanto caminhávamos em direção à saída, a multidão se abriu respeitosamente. Atrás de nós, os morrisos permaneciam sozinhos em seu reino arruinado, cercados pelos destroços de sua própria crueldade. Na saída, Patrícia fez uma última tentativa desesperada. Ela agarrou meu braço, cravando as unhas, do mesmo jeito que fazia quando eu era criança e a tinha envergonhado de alguma forma. Seu pequeno ingrato. Retire a mão, eu disse calmamente. Ou acrescentarei agressão às acusações. Ela o soltou imediatamente. Os seguranças se aproximaram, prontos para intervir. Eu te dei tudo, ela sibilou. Um lar, um nome, uma família. Você me deu um teto em troca de centenas de milhares de dólares. Você me deu um nome que nunca me deixou carregar de verdade. Você me deu uma família que me lembrava diariamente que eu não pertencia a ela. Sara se juntou à mãe, com o rímel escorrendo pelas bochechas. O que você quer? Um pedido de desculpas? Tudo bem. Me desculpe. Eu não quero nada de você. É isso que você nunca entendeu. Eu queria dar, amar, pertencer. Mas você me transformou em uma transação. Peguei meu celular e mostrei a eles um último documento. Esta é uma ordem de restrição. Se você se aproximar a menos de 150 metros de mim, das minhas propriedades ou do meu estabelecimento comercial, será preso. Toda a comunicação agora será feita por meio de advogados. Depois de tudo que fizemos por você, a voz de Patrícia embargou. Deixe-me detalhar o que fiz por você, eu disse, em voz alta o suficiente para que os repórteres que ainda estavam por perto ouvissem. 200 mil para a hipoteca, 80 mil para os empréstimos da Sara, 35 mil para a viagem à Europa, 50 mil para o carro da Patrícia, 5 milhões para este projeto, contas médicas, seguro, cartões de crédito. Devo continuar? Os números pairavam no ar como uma acusação. Isso dá 5,4 milhões de dólares ao longo de 15 anos, continuei. Divida isso pelo tempo que morei com você e pelo fato de eu ter te pago 25 mil dólares por mês pelo privilégio de ser seu caso de caridade. Então me diga, quem era realmente o caridoso? Marcos deu um passo à frente. O carro está à espera, Júlia. Enquanto nos afastávamos, ouvi as últimas palavras de Patrícia. Você vai se arrepender disso. Família é para sempre. Voltei-me uma última vez. Não, Patrícia. Família é uma escolha, e você escolheu errado. As portas se fecharam atrás de nós com um clique definitivo. Lá fora, a noite de Manhattan cintilava com possibilidades. O Bentley de Marcos estava parado na calçada, mas parei por um instante, respirando o ar fresco da liberdade. Sem arrependimentos? Perguntou Marcos. Nenhum, eu disse, e era verdade. As consequências foram rápidas e implacáveis. Pela manhã, a história estava em toda parte.
A vingança da filha adotiva, o Império Morrison desmorona, de caso de caridade a CEO, a reviravolta impressionante de Julia Morrison, a traição da família custa tudo aos Morrisos. O desfalque de Sarah foi parar nas sessões de crimes financeiros. O FBI abriu uma investigação. Seus bens foram congelados em 48 horas. 3 empresas que lhe haviam oferecido emprego retiraram discretamente as propostas. Ela era uma figura tóxica no setor. Intocável, desempregável, acabada. Patrícia não teve melhor sorte. Os conselhos de administração das instituições de caridade das quais fazia parte há décadas exigiram sua renúncia imediata. O clube de campo revogou sua filiação depois que outros membros reclamaram que não podiam se associar a alguém com um caráter tão duvidoso. As mulheres da alta sociedade que almoçavam com ela há anos, de repente, pararam de atender suas ligações. Os amigos da família delas, aqueles que as viram me deixar no aeroporto sem dizer nada, agora se distanciaram completamente. Ruim para os negócios, disseram eles. Não pode ser associado a escândalo. Mark, meu primo, que havia permanecido em silêncio durante todo o processo, tentou entrar em contato. Julia, eu não fazia ideia de que estavam te tratando assim. Se eu soubesse. Você sabia, interrompiu, todos vocês sabiam. Só não se importaram até que lhes custou algo. A Morrison Legacy Tower foi renomeada para Sterling Plaza. Mandei remover o retrato de Patrícia do saguão e substituí-lo por uma foto de crianças em lares adotivos na formatura, crianças que venceram apesar de tudo, como eu. Em um mês, Patrícia e Sarah estavam morando em um apartamento de 2 quartos no Queens. Seus carros de luxo foram retomados, seus cartões de crédito cancelados. As fotos das férias na Europa que elas haviam postado com tanto orgulho no Instagram agora pareciam relíquias de outra vida. A melhor parte, a herança que eles tanto queriam me esconder, o patrimônio de Robert que eles achavam valer milhões, acabou sendo, em sua maior parte, dívida. Dívida que eu vinha pagando sem saber há anos. Sem o meu dinheiro para sustentá-los, o nome Morrison não significava nada. Eles perderam mais do que dinheiro ou bens. Perderam a identidade, o status, tudo que usavam para se sentirem superiores a mim. A atenção da mídia foi implacável, mas útil. Dei exatamente 3 entrevistas, para Forbes, o Wall Street Journal e, surpreendentemente, para um podcast de defesa dos direitos dos pais adotivos que alcançou milhões de sobreviventes como eu. O que você diria para crianças em lares adotivos que sentem que nunca vão pertencer a um lugar? Perguntou o apresentador do podcast. Você pertence a si mesma em primeiro lugar, respondi. Ninguém mais tem o direito de definir o seu valor. Aquele episódio viralizou. Recebi inúmeras mensagens de pessoas adotadas, crianças em lares adotivos, qualquer pessoa que já tenha se sentido excluída da própria família. Suas histórias partiram meu coração e fortaleceram minha determinação. Entretanto, os problemas legais de Sarah se multiplicaram. A investigação do FBI revelou mais fraudes. Ela já vinha roubando muito antes de eu descobrir. Investidores entraram com ações cíveis. Acusações criminais foram formalmente apresentadas. O advogado dela, o mesmo que a ajudou a tentar me excluir de tudo, deixou de representá-la quando ela não conseguiu pagar os honorários iniciais. Patrícia tentou escrever um livro revelador sobre criar um filho adotivo ingrato. Nenhuma editora quis publicá-lo. Ela criou uma campanha no GoFundMe alegando que eu havia roubado o legado de sua família. A campanha arrecadou $342 antes de ser encerrada por fraude. Marcos e eu jantamos no Four Seasons uma noite. Algum arrependimento agora? Perguntou ele, repetindo a pergunta da noite de lançamento. Admiti. Lamento ter esperado tanto tempo para reconhecer meu próprio valor. Robert ficaria orgulhoso, disse-lhe baixinho. Eu o conhecia, sabe, antes de ele adoecer. Ele falava de você o tempo todo, de sua filha brilhante, que era boa demais para os outros. Ele nunca me disse isso. Mas foi ele quem escreveu. Marcos tirou um envelope do bolso. Ele me deu isso há 2 anos. Disse para eu te entregar quando você finalmente se libertasse. Dentro havia uma carta com a caligrafia trêmula de Robert. Minha querida Julia, se você estiver lendo isso, finalmente aprendeu o que eu sempre soube. Você nunca foi um caso de caridade. Eles é que foram. Com amor, papai.
Chorei pela primeira vez desde o aeroporto. Não de tristeza, mas de uma validação que nunca pensei que receberia. 6 meses depois, o Sterling Plaza estava prosperando além de todas as projeções. Eu havia reestruturado todo o projeto, trazendo empresas de propriedade de minorias como inquilinas e criando unidades habitacionais acessíveis ao lado dos condomínios de luxo. Era tudo que os Morrisons tinham sido gananciosos demais para imaginar. O Fundo Educacional para Crianças Acolhidas distribuiu mais de 2 milhões em bolsas de estudo. Eu pessoalmente orientei 5 jovens mulheres que haviam saído do sistema de acolhimento ao atingirem a maioridade, ajudando-as a trilhar caminhos acadêmicos e profissionais. Elas me consideravam sua família escolhida, e isso significava mais do que qualquer laço sanguíneo da família Morrison jamais poderia significar. Sarah foi condenada a 5 anos de prisão, pena reduzida para 3 por bom comportamento. Patrícia a visitava uma vez por semana, pegando 3 ônibus do Queens até o presídio. A mulher que antes se recusava a ser vista em qualquer coisa que não fosse uma Mercedes agora esperava em pontos de ônibus na chuva. Um dia recebi uma carta da Sarah. Não havia remetente, mas reconheci a caligrafia. Júlia, eu sei que você provavelmente vai jogar isso fora, mas preciso que você saiba de uma coisa. Nós estávamos errados. Eu estava errado. Não só sobre o dinheiro ou a viagem, mas sobre tudo. Você era a única coisa real na nossa família de mentira, a única que realmente nos amava e nós jogamos tudo fora por nada. Me desculpe. Eu sei que é tarde demais, mas me desculpe. Não respondi. Algumas pontes, uma vez queimadas, devem permanecer em cinzas. Marcos e eu nos tornamos sócios em mais 3 empreendimentos. A mídia financeira nos chamou de dupla poderosa que estava remodelando o mercado imobiliário de Nova York. Mas, mais importante ainda, nos tornamos amigos de verdade, daqueles que aparecem, que permanecem, que enxergam valor um do outro além do dinheiro. O nome Morrison, outrora sinônimo de prestígio e riqueza tradicional, tornou-se um exemplo nas escolas de negócios de como a ganância e a crueldade podem destruir até mesmo os alicerces mais sólidos. Hoje, 3 anos depois daquela noite no aeroporto JFK, estou no meu escritório na Sterling International, olhando para a cidade que ajudei a remodelar. A Morrison Legacy Tower, agora Sterling Plaza, brilha ao longe. Um monumento não à vingança, mas à resiliência. Aprendi 3 lições cruciais sobre como estabelecer limites. Primeiro, quando as pessoas mostram quem são, acredite nelas da primeira vez. Os Morrisons me mostraram durante 15 anos que eu só tinha valor pelo meu dinheiro. Eu simplesmente me recusei a enxergar isso. Em segundo lugar, você não pode comprar o direito de pertencer a alguém. Todo o dinheiro que gastei tentando conquistar o amor dele só os ensinou que eu estava disposto a pagar por migalhas de afeto. Terceiro, a melhor vingança não é vingança nenhuma. É o sucesso que não tem nada a ver com eles. Eu não destruí os Morrisons por despeito. Simplesmente parei de sustentá-los e deixei a gravidade fazer seu trabalho. Patrícia ainda mora no Queens. Sarah saiu do presídio no mês passado e trabalha em um call center. Elas estão se virando, o que é mais do que jamais me deixaram fazer. Elas me obrigaram a prosperar. Às vezes me pergunto o que teria acontecido se eles simplesmente tivessem comprado aquela passagem de avião para mim. Se tivessem me incluído naquelas férias em família que eu paguei. Será que eu teria continuado a subsidiar o estilo de vida deles para sempre? Será que eu teria descoberto o meu próprio valor? De uma forma estranha, me deixar naquele aeroporto foi o maior presente que já me deram. Me libertou. Se você está assistindo a isso e é o caso de caridade de alguém, a última opção, o caixa eletrônico dessa pessoa, saiba disto, seu valor não é determinado pela aceitação dela. Família não se resume a laços de sangue, obrigações ou culpa. Trata-se de escolher uns aos outros repetidamente, especialmente nos momentos difíceis. Os Morrisons nunca me escolheram, então eu me escolhi. E isso fez toda a diferença. Obrigada por me acompanharem nessa jornada. Se você se identificou com essa história, curta e inscreva-se para mais conteúdo sobre como se manter firme diante da traição familiar. Compartilhe isso com alguém que precisa ouvir que não há problema em escolher a si mesmo. Comente abaixo, você já precisou cortar laços com familiares tóxicos? Como você encontrou forças para isso? Suas histórias me inspiram e inspiram outras pessoas que estão passando por dificuldades.
Lembre-se, escolher a si mesmo não é egoísmo. É necessário. Laços de sangue não definem família. Amor, respeito e escolha, sim. Até a próxima. Aqui é a Júlia lembrando que você vale muito mais do que imagina.